Olá a todos, bem-vindos a mais uma live do LC Talks. Prazer ter vocês todos aqui, bastante gente entrando. Eu vou convidar a doutora Denise aqui para a gente começar a nossa live. Só um minutinho. Pessoal, é um prazer estar de volta com vocês aqui no LC Talks. Oiê! A nossa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Tudo bem, Alex? E você? Tudo bem, obrigado por participar. Estava começando a introduzir aqui a nossa live. Legal. E, primeiramente, obrigado pela toda a sua gentileza, assim, de ter aceitado. Eu sei que a vida não está light para ninguém no momento desse, para os médicos mais ainda, né? Então, em primeiro lugar, em nome da Lourenço Castanho, meu nome, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, parabéns por essa ideia. Eu tenho aí lutado pela ligação, né, pelo link entre a educação e a saúde, é uma das minhas bandeiras. Eu acho que Sim, a gente pode se ajudar muito, já tem acontecido muito essa ajuda. Então, estou sim. super à disposição, é uma missão para mim. Obrigada, Que, viu? que bom. E para o Lourenço também, para a gente também. Explicando um Obrigada. pouco, o LC Talks, que é esse debate, ele, Aham. na verdade, se transformou numa série de lives, não é? Que trata, na verdade, de atualidades e de educação para a mídia, de uma forma geral. É um É. projeto que se iniciou esse ano. Quando a situação começar a voltar a se regularizar, a gente vai ter debates presenciais, provavelmente num segundo semestre, Legal. com duas, três pessoas. E, por enquanto, estamos promovendo uma série de lives para esclarecer diversos aspectos aí do nosso dia a dia. Temos uma audiência legal. Eu estava contando, a gente vai ter essa live 24 horas disponível, estava contando para você antes, no Legal. perfil da Lourenço, mas Aham. depois a Lourenço está criando uma landing page para todo esse conteúdo estar disponível lá. Então essa live está sendo gravada nesse momento. Então as Perfeito. pessoas que não conseguirem ver, mesmo depois das 24 horas, onde o Instagram automaticamente apaga, ela vai estar disponível para uma consulta futura. Ótimo. Meu nome, apresentando a todos aqui, meu nome é Alexandre Sayad, eu sou jornalista educador, coordeno na Unesco de Paris uma aliança para mídias e educação e estou apresentando o LC Talks. Vou apresentar a nossa convidada mais formalmente, vou te Aham. chamar de doutora, tá? Fica à vontade, me chama como você Do- quiser. Tá Você bom, Denise, D, tá tudo em tá casa. bom. A doutora Denise Leles, ela é pediatra, doutora em pediatria pela Universidade de São Paulo, pela USP. Ela é também especialista em nutrição infantil, membro da ABESO. Se você me corrige, Denise, a Associação Brasileira dos Estudos da Obesidade, é isso? Síndrome ABESO. metabólica. Síndrome metabólica. Isso. Pediatra, também é pediatra da Liga de Obesidade Infantil da Faculdade de Medicina da USP. E nesse momento de pandemia, ela é também médica do Hospital de Campanha do Pacaembu, né? Isso, Então com ela muito está orgulho. no, oi, Com muito orgulho. com muito orgulho, ou seja, ela está no centro do furacão, literalmente, né, Denise? Sim. Eu estou com uma ajuda de toda a comunicação do Lourenço organizando as perguntas. Tá? Então, Tá, todo mundo que quiser perguntar, não deixe de perguntar, façam as perguntas, mas a gente não vai responder imediatamente. Assim a tá. gente consegue conversar. Quando der uma meia hora de conversa, eu vou ter todas as perguntas organizadas aqui com o nome das pessoas e eu passo Le- a direcioná-las a você. Tá bom? Legal, combinado. E pessoal que estiver em casa, por favor, mandem as perguntas. Denise, o nosso papo está pautado hoje, como a gente divulgou, nas possibilidades do desenvolvimento da infância nesse Sim. momento de confinamento, né? A gente está no momento em que muitas famílias vivem numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que se verticaliza cada Uhum, mais. As pessoas vivem em apartamentos, uhum. vivem em espaços pequenos, né? Quem está respeitando essa quarentena ou esse confinamento tem ficado restrito com os filhos nesses espaços menores. As escolas estão, dentro do possível, trabalhando num esquema de ensino à distância. E a gente vai tratar, então,
muito do aspecto das possibilidades e de como Uhum. melhorar essa qualidade de vida da criança. Mas Exato. para começar, eu não te, assim, a realidade bate a porta de forma implacável, né? A gente Sim. não consegue fugir muito, né, do que está acontecendo. Eu queria abrir só perguntando para você, como pediatra, e obviamente é muito importante a gente ouvir médicos e a ciência nessas horas com as evidências científicas, né? Uhum. Quais as reais chances, qual a real relação hoje do Covid, da Covid-19 com as crianças? Quer dizer, Perfeito. sobretudo em termos de riscos e letalidade. O que se tem comprovado cientificamente? A gente ouve muito falar da faixa dos idosos como um fator de risco, mas e as crianças, que é a sua especialidade? Como são vistas hoje? Como a ciência diz isso? Perfeito. Então, adorei a introdução e meu primeiro comentário é: a realidade bate a porta de uma forma implacável, como você falou. A gente não escolhe isso, mas a gente escolhe como a gente vai lidar. Se a gente vai ficar focado no ruim ou se a gente vai conseguir olhar e tirar alguma coisa boa disso, né? Então, só respondendo a sua pergunta direta em relação à questão médica envolvendo a infância. Todos os vírus, até onde eu conhecia, pegava a faixa etária pediátrica como um grupo de risco. A relação entre crianças, entre a pediatria e os vírus, sempre foi uma relação de respeito. A pediatria sempre respeitou muito as infecções virais, porque a gente sempre soube que vírus era potencialmente letal, justamente porque a faixa etária pediátrica sempre foi um grupo de risco para tudo. Influenza, vírus da bronquiolite, que é o VRS, parainfluenza, metapneumovírus, enfim, rinovírus, qualquer vírus poderia virar uma infecção grave na infância. E o SARS-CoV-2, que causa Covid-19, por incrível que pareça, não é um vírus que tem a faixa etária pediátrica como um grupo de risco, graças a Deus. Porque eu não gostaria de pensar se a gente estivesse na situação oposta que a gente está, né? Uma vida seja mais importante do que a outra, mas porque a faixa etária pediátrica, o início da vida, é muito mais difícil para a gente lidar com perder uma criança, é muito mais antinatural, é muito mais assustador uma doença que pegue as crianças do que uma doença que priorize, né, que seja grupo de risco os idosos. E eu digo isso com muita certeza, porque isso já foi assim, Alex, na história, quando a gente olha um pouquinho para trás, as crianças morriam. Era um negócio assustador o número de mortes de crianças se a gente olhar para muito pouco tempo atrás. O meio do século XX, a mortalidade infantil chegava a ser mais de 100 para 1.000 nascidos vivos. Hoje é 12 para 1.000 nascidos vivos. Então, eu sempre gosto de falar que a gente precisa olhar com mais respeito para o passado e mais otimismo para o futuro. Porque a gente olha para trás, a gente vê o tanto que as gerações anteriores conseguiram conquistar para a infância, para a saúde da infância. Então, se hoje a gente está falando de questões comportamentais, de obesidade infantil, é porque eles pararam de morrer de pneumonia, de diarreia, de varicela, de sarampo, de doenças que hoje a gente tem vacina para prevenir, né? Então, é muito importante a gente destacar isso, que de fato a Covid-19 não é uma doença que tem a infância como uma faixa etária de risco. Eles podem sim pegar, mas normalmente eles têm ou uma infecção leve ou eles são só portadores e transmissores. Por isso que é tão importante que a gente também deixe eles em casa, né, para que evite a Sim, circulação do vírus. sim. Um comentário interessante é que os hospitais pediátricos estão super vazios com esse afastamento das crianças da escola. Então, é uma Aham. realidade que o convívio comunitário normal da criança faz com que ela treine o seu sistema imunológico pegando as infecções. Então, de fato, Uhum. faz sentido eles ficarem em casa. Diminuiu muito o número de infecções gerais na infância, e não só de infecções respiratórias. Então, provavelmente, quando voltarmos da quarentena, a gente vai voltar a ter as infecções típicas da infância dessa época do ano, como Sim. influenza, como bronquiolite, otite, pneumonias, as amidalites, que são típicas da infância, que também diminuiu bastante agora, tá? Uhum. Então, do ponto de vista médico, a gente pode ficar tranquilo, mas
Claro que eles podem pegar e podem transmitir, e cada organismo é um organismo, né? A gente nunca pode ter certeza absoluta de como vai ser aquela Sim. infecção, tá? Essa época do ano é aquela época de pronto-socorro infantil lotado, né? É o nosso pico, é o nosso Sim. pico. Normalmente Aham. de abril até final de junho, os PS triplicam o número de atendimentos, porque as crianças estão no outono, entrando no inverno, e a gente começa a ter os quadros respiratórios. Por isso a vacina da gripe nessa época do ano. Isso, Denise, eu ia até te perguntar, quer dizer, a importância da imunização contra a influenza e outros agentes causadores da gripe, que você tem a campanha de vacinação agora por etapas, né, na rede pública, né, começou com os idosos, depois profissionais de transporte, de risco, quer dizer, a gente segue normalmente esse calendário, quer dizer, os pais devem seguir essa imunização normalmente, independente da pandemia ou não, e também não garante nada, nenhum efeito com relação à Covid Não, não. especificamente. Não Uhum, tem nenhum efeito, não protege contra essa nova uhum. infecção, mas é importantíssimo que a gente esteja saudável, né? Então, Sim, aham, não pegar outras coisas é importante, porque essas co-infecções são muito frequentes, né? Uma coisa diminuindo a sua imunidade, o seu organismo combate uma infecção e acaba ficando vulnerável para outras infecções. Então, não é nada interessante pegar nada agora. Por isso que é importante aham, manter a carteirinha de vacina em dia. Claro que sim, evitando aglomerações, né? Você não vai colocar o sim. seu filho no meio de um monte de Num gente lugar para lotado, poder claro. vacinar, tá? Sim. A Cris Tempesta entrou, tem muitas pessoas da comunidade aqui, muitos corações aí para você, Denise, são para Para você nós, né? esses. Para nós, para nós. Mas cientificamente há uma relação entre se pegar a gripe e se fragilizar para se contaminar com a Covid, ou ainda não há essa relação estabelecida? Não, essa relação estabelecida entre influenza e Covid, não. O que a gente sabe é que há co-infecção. Então, tem crianças com os dois vírus, vamos supor. Pega um, Ah, sim. faz o teste e tem os dois vírus. E às vezes a criança está muito bem, obrigada, com os dois vírus. A gente soube já de bebês É de mesmo? 4 dias que veio positivo, que colheu só porque o pai tinha sintoma, veio positivo e a criança estava ótima, não teve nada e Olha. ficou muito bem, obrigada. Então, existem várias teorias, né, para tentar explicar o porquê da criança não desenvolver a doença como desenvolve o adulto. Tem muito a ver com as doenças de base dos adultos, aqueles que estão desenvolvendo. Então, as alterações causadas pela hipertensão arterial, pela diabetes mellitus, pela obesidade, os idosos, eles têm muito mais um sistema imunológico capaz de desenvolver, um organismo capaz de desenvolver a doença, e a criança tem uma chance muito menor, muito provavelmente por causa do sistema imunológico dela. Uhum. Né? A gente vive, eu faço essas perguntas, sou um pouco o tradutor das coisas do dia a dia para você, que é especialista, que é a cientista, né? A gente vive imerso, né, num universo de informação imprecisa, algumas verdadeiras, outras imprecisas, outras propositalmente falsas, que são as chamadas fake news, né? A gente realizou até uma live aqui com uma amiga nossa em comum, que é a Luciana Onken, para falar especificamente sobre como achar essas fontes mais importantes, né? Mais relevantes e mais confiáveis, né? Há uma questão e ao mesmo tempo que a ciência também se desenvolve de maneira muito rápida, é difícil a mídia acompanhar esse desenvolvimento em tempo real, praticamente, né, na Covid. Tem uma questão que para mim está muito aberta, eu queria perguntar para você, que é a seguinte: a aquisição do vírus de mãe para bebê, para o feto e para o bebê recém-nascido, ela é comprovada ainda? Não? Como que está isso em termos de estudo? Então, a gente não tem comprovação de transmissão vertical, que é isso que você está perguntando, que é a mãe passar pelo parto para o bebê, né? E nem pelo leite materno também. Então, a Uhum. amamentação também não está suspensa, tá? A amamentação muito pelo contrário, é sempre um protetor, né? E deve acontecer, mesmo as mães positivas, que têm comprovação, a gente orienta a amamentar com máscara, usar mais álcool gel, mas não parar de amamentar. Então, as gestantes, elas já são grupo de risco. As gestantes hipoéperas,
elas são grupo de risco para infecções virais gerais, né? De forma geral. Então, Uhum. inclusive, influenza é um super grupo de Sim, risco desse super ano. grupo de risco, Então, elas claro. precisam se Uhum. cuidar por causa disso, né? Nem tanto por causa do Uhum. Covid, mas acabam sendo os mesmos cuidados. E claro que a Uhum. gente vai querer tirar a prova delas pegarem esse vírus, né? Então, é sempre Sim. bom se proteger, evitar usar máscara, usar álcool gel. Uhum. Perfeito. Tá. Vamos positivar um pouco a nossa conversa aqui. Vamos, com certeza. É o seguinte, vamos dizer, eu acho que a psiquiatria, o desenvolvimento da psiquiatria, da psicologia, meados do século passado, quer dizer, colocou a infância num outro patamar, né? Não só no aspecto biológico, mas no aspecto de importância que a gente dá para essa etapa de desenvolvimento, né? Que não é só o desenvolvimento neuronal, cognitivo, mas é o desenvolvimento motor, é o desenvolvimento socioemocional, quer dizer, quem tem filho na infância sabe da importância dessa fase para a consolidação de uma infraestrutura, né, quase neuronal, motora e física para o resto da vida, né, onde as coisas são estabelecidas, a cascata neuronal, e de repente a gente se vê num espaço, como eu abri o nosso papo, a gente se vê com os filhos num espaço muito reduzido, um espaço físico muito reduzido, com muitas janelas virtuais, obviamente, que se abrem para mundos, e quem mora em casa, ou tem uma casa de campo, ou tem uma oportunidade de estar num lugar, espaço aberto, está um passo à frente nessa crise, né, de quem mora em apartamento, por exemplo, que é uma realidade da cidade de São Paulo. Denise, como você enxerga oportunidades nesse confinamento para que esse desenvolvimento não estanque, Uhum. não pare de acontecer? Porque a escola, de certa maneira, na educação infantil, ela estimula o brincar. Né? No Fundamental 1, ela começa a desenvolver questões mais cognitivas, como a própria alfabetização mesmo, e as primeiras noções de matemática, e daí entram as ciências. Quer dizer, a escola é uma guia, né, desse desenvolvimento da criança, embora os pais estejam sempre lá e é desejável que os pais façam parte dessa rede de formação. Mas agora com a escola mais distante, os pais imersos com as crianças, quer dizer, quais são as oportunidades que você vê para não estagnação desse desenvolvimento? Muito pelo contrário, eu não vejo nenhuma chance de estagnação nesse momento. Ótimo. Muitíssimo pelo contrário. Então, já que você Uhum. citou o passado e o desenvolvimento da psicologia e psiquiatria, eu diria que, mais uma vez, a infância está no momento áureo. Ela nunca teve tanta importância biológica, psicológica, social, econômica. A infância nunca rodou tanto dinheiro como roda hoje, né? Então, a importância que a gente dá para a infância tem vários lados, vários interesses, né? E se a gente for parar para pensar, há muito pouco tempo as crianças tinham um papel de mini adultos, que é quando elas Sim, foram para as fábricas na Revolução Industrial. E a mãe, e a pai e a criança tinham algum entendimento e já ia trabalhar porque precisava ganhar dinheiro. Elas tinham nas caravelas, né, Denise, que vieram para o Brasil, as crianças faziam os trabalhos mais pesados. Né? tinham papéis de adultos É, assim que possível, né? Tem boas leituras em relação a isso. As crianças começava a entender, já funcionava de um jeito útil para a sociedade. A adolescência era um negócio que não existia, não porque existia. virava adulto, casava na adolescência e tal, né? Não era E uma aí fase reconhecida como tal, né, a adolescência. não Ela sempre foi existia considerada isso. transição, Não. transição, transição, e ninguém se debruçava nela. Exato. E assim, como a expectativa de vida era muito baixa, então a infância também não tinha nenhum valor tão importante, nem a adolescência, e a gente ia indo assim, né? Agora, depois no século XXI até janeiro, fevereiro de 2020, né, que era um outro mundo, né? A gente tinha aí o mundo que mais dá importância para a infância que já existiu. A gente nunca deu tanta importância para a infância. A pediatria é a especialidade médica mais jovem das grandes especialidades. Ela nem existia, era o médico de adulto que cuidava da criança. E aí, como eu te falei, a gente teve momentos em que e aí o que dava para fazer, fazia. O que não dava, seguia em frente.
Então, até pouco tempo atrás, a narrativa muito comum e, para mim, muito batida, que envolvia a infância, era que essa geração é fraca, a geração de crianças e Uhum. adolescentes e adultos jovens. Vamos pensar aí dos nascidos da década de 80, 85 para frente, né? Que pega aí a geração Y, a geração Z e os Alpha, que são os nascidos depois de 2010, e todo mundo é chamado de millennial, né? O que a gente Isso. fala dos millennials? Ah, os caras são fracos, eles não se adaptam a nada, eles não são resilientes, eles não, né? E Isso, é isso. me irritou profundamente, Sim, porque, primeiro, quando a gente fala isso deles, a gente está falando da gente. é Porque assim. um ser humano só consegue aprender a se adaptar se ele tem chance de se adaptar. Sim. Só que a gente tira deles todas essas chances. Né? Eu que trabalho com alimentação infantil, nutrição, comportamento, eu vejo muito isso aqui. Então, o que acontece? Ah, ele não come determinada coisa. Então, como eu não aceito que ele não coma, eu faço o que ele quer. E a casa da pessoa vira um restaurante, né? A criança faz Uhum. assim e tem o prato que ela quer na mão, Sim, né? sim. A mesma coisa nas escolas. Eu entendo, porque até por fazer consultoria em escola, que às vezes a escola, os pais têm a expectativa que a escola se adapte a todas as características daquela criança. Ah, tá, a regra da escola é não oferecer suco. Não, mas o meu filho eu quero que tome suco porque ele gosta de suco. Não, mas você colocou ele na escola para ele se adaptar a um ambiente coletivo, onde existem regras, onde existem valores, onde existem princípios que não tem nada a ver com os que você tem em casa. Ele vai ter Sim, que se adaptar em outro ambiente, né? sim, sim. Então, eu estou vendo este momento, resumindo tudo que eu estou falando, como um grande momento de necessidade de adaptação. Agora, não vai adiantar a criança chorar, porque a escola não vai abrir por causa disso, né? A gente não Aham. vai sair da quarentena porque as crianças estão tristes dentro de casa. A gente tem um problema maior para enfrentar, um inimigo comum maior para enfrentar e que vai diminuir um pouco essa nossa incapacidade de lidar com o sofrimento dos nossos filhos. Lidar com o sofrimento deles virou uma questão de sobrevivência agora, e coisa que a Sem gente dúvida. não conseguia fazer. A gente não Abrir a sabe mão, chorar, chorou pra gente, a gente tem que arrumar uma solução, né? abre a guarda e cede muitas vezes, Isso, muito facilmente. Uhum. isso. E eu não estou me colocando em outro patamar, não. Eu sou igualzinha como mãe, viu? Eu tenho dois filhos, eu Aham. estou falando de mim Sim, também. Então, sim, poxa, não pode ficar em casa no fim de semana, porque eles precisam sair, coitadinhos, eles precisam, né, tomar sol. Não sei. Agora não dá. Agora não dá. E sim. a gente tem que se adaptar. Então, assim, eu estou, claro, como todo mundo, passando por altos e baixos, mas principalmente pensando em quão valiosa é essa chance que nós, pais, estamos tendo de nos adaptarmos a um momento difícil e Uhum. principalmente as crianças, que agora eles têm nas costas uma epidemia no currículo da vida, né? Coisa que as nossas gerações não passaram. A Não. última epidemia que teve, que exigiu quarentena, foi há 100 anos no Brasil, né? Isso, A gente, isso. eu tenho aí, nasci na década de 70 ainda, né? E nunca passei por uma quarentena. É a primeira Sim, quarentena da minha vida, né? Então, sim. a gente Aham. realmente está precisando entender a necessidade, estamos aprendendo na marra, o que está sendo um Sim. presente, na minha opinião, a capacidade que a gente tem de se adaptar. Você viu como as escolas se reinventaram, né, nas últimas semanas? Nem todo mundo concorda, ok? O ensino à distância não substitui o presencial, não substitui, mas é o que temos para o momento. E é o que está todo mundo tentando se adaptar e cada um fazendo a sua parte. Os É um consultórios, darwinismo na prática, assim, de de certa maneira. É mas um eu não tenho evolucionismo na dúvida. prática. Eu Uhum. não tenho dúvida. Eu diria assim, inclusive tem um texto muito legal de um estudioso que chama Franz de Waal, que ele fala o seguinte: quando você olha para todas as teorias da psicologia, você encontra muito mais respostas com Darwin do que com os psicólogos e psiquiatras. Uhum. Mais Sim. respostas para o Uhum. comportamento humano, para o Sim. comportamento humano. E para a Darwin explica capacidade muito mais de de adaptação, adaptabilidade. sobreviver. Quando a lei é sobrevivência, quando a ordem do momento é sobrevivência,
a gente tem uma capacidade de adaptação infinita, infinita. E a crise para a gente, para o ser humano, é uma chance muito grande de evolução. Por piores que sejam os momentos de guerra, de fome, de epidemia, por piores que eles sejam, eles trazem uma chance de adaptação muito grande. A gente sabe o quanto a ciência evoluiu durante a Segunda Guerra, que foi um dos piores, uma das histórias mais bizarras da espécie humana, mas que gerou muito conhecimento justamente para sair daquela situação, né? Sem dúvida. E é o que está acontecendo agora. A gente tem uma velocidade gigantesca de artigos científicos relacionados à Covid que a gente não teria se fosse um momento normal, né? Sem a dúvida, gente tem vários trials de tratamento, de vacina para combater essa doença, que agora é o foco da humanidade. A gente está lidando com uma coisa em comum, né? Tem um outro autor que chama Eric Weiner, que escreveu um livro, Onde Nascem os Gênios. Esse livro fala muito do quanto as crises são interessantes para que a gente se desenvolva, sabe? Eu ia falar, tem um aprendizado e um desenvolvimento pessoal e social envolvido nisso que daqui a pouco a gente vai poder falar que ele é impagável, né? Agora não é hora ainda, mas quando isso passar, a gente vai sentir isso. Sim. Agora é hora de sofrer um pouco, na verdade. Sim. E assim, um grande ensinamento também, assim, fechando as coisas positivas, né? E o que tem de positivo? A gente está se adaptando, a gente está vendo a nossa capacidade de adaptação, vendo a capacidade das crianças de adaptação. A gente está procurando conteúdos online que sejam melhores. A gente está transformando a escola numa ferramenta online, né, validada. A gente está transformando os consultórios em ferramentas online validadas, porque essa necessidade já existia e a gente não estava aceitando, né? Sem dúvida, então, a gente está acelerando a nossa adaptação. As crianças estão convivendo mais com os pais, fazendo cabana, brincando. Os pais estão se irritando, mas tudo bem se irritar. Você não precisa ser perfeito. Você se irrita e você vai sair dessa irritado, seu filho vai ver que você se irrita, que você se acalma. Você vai continuar sendo modelo, né? Então, a gente está mostrando modelos importantes, convivendo. E eu não tenho dúvida que tem infinitas coisas positivas que a gente não está conseguindo ver agora, mas a gente vai valorizar muito daqui a pouco. A gente vai olhar para trás e vai falar, poxa, olha aqui a foto da gente na cabana, na quarentena. Olha aqui a foto da quarentena quando eu tinha 8 anos, né? Então, eu não quando tenho dúvida. Desculpa te interromper. Não, desculpa te interromper. Pode concluir, desculpa. Não tenho dúvida que a gente vai ver muito, muito lado bom. Eu tenho atendido crianças com dificuldade alimentar. Muitas mães vieram me procurar porque falaram, bom, já que eu estou em casa e eu estou almoçando com ele todo dia, e normalmente elas não faziam isso porque a vida não permitia. Então o que eu posso fazer para melhorar? Impressionante como algumas crianças têm melhorado, porque as mães estão conseguindo se dedicar a isso. A alimentação virou uma tarefa, como muitas coisas da vida da maternidade hoje. Virou um checklist. Já comer, fazer estímulo, dormir tal hora, fazer o nananenê, fazer o não sei o que lá, fazer o BLW, tudo virou um grande checklist. E você não se envolve com as coisas, não usa a sua intuição para fazer as coisas. Então, muitas mães que me procuraram com essa dificuldade têm conseguido ter bons resultados, porque agora é o que temos. Então a gente vai almoçar junto. Beleza. Isso. Como é que eu faço para isso funcionar, né? Então, muita gente, muita gente aqui nossa audiência está comentando aquele conceito do Harari de acelerar o futuro, né? Que de certa maneira essas crises aceleram, né, a maneira com que o futuro chega para a gente. Eu acho que tem uma questão que você coloca também, Denise, que é muito importante, que a gente está abrindo essas oportunidades, como você põe, não de uma forma profética, que é como geralmente essas coisas acontecem, né? Que alguém fala que isso acontecerá. Não, está vivendo de uma forma empírica, né? A gente está tendo que viver isso. E essa desconstrução que você coloca é a nossa recolocação enquanto ser humano, né? A gente está
a gente está sendo ser humano para os nossos filhos, mostrando nosso lado mais humano em todos os aspectos, né, para os nossos filhos. Acho que é isso que você está colocando. E tem uma outra questão que eu vejo, quando você diz a gente não dá possibilidade para outra geração se desenvolver, eu tenho o mesmo pânico na minha área de especialidade, que é a educação, que você, porque esse tipo de conflito de visão entre gerações, ele é sistêmico. Se você pegar 100 anos, é que as gerações estão mais curtas em termos de desenvolvimento. Antes elas duravam, a gente falava geração em 10 anos em desenvolvimento educativo. Hoje elas podem ter 1 ano. Talvez você muda completamente. Mas há sempre um conflito de olhar, um choque de olhar entre uma geração que está mais à frente e uma atrás. E se você não souber concatenar isso, e esse acho que é o momento para isso, você fecha oportunidades de desenvolvimento, que é o que você colocou, né? Então, isso é super importante que você falou. Uma coisa muito comum hoje da pediatria que eu vejo na minha prática é pais afastando os avós dos filhos por causa de regras. Por exemplo, não pode comer doce. Aí minha mãe quer dar doce, então eu não vou deixar ficar com meu filho porque a minha mãe não me ouve. Só que o valor daquele doce que a avó vai dar em algum momento, porque ela fez, ou porque faz parte do repertório dela, do comer emocional dela, enfim... Isso vai ter um valor para a criança gigantesco que não tem outra pessoa para fazer. Esse é o papel da avó. Então, algo que eu trago muito nas conversas com os meus pacientes é muito esse equilíbrio. Porque as gerações anteriores têm muito para trazer, né? Até dessa capacidade de adaptação que eles tiveram, os outros valores, tudo. As crianças precisam muito dessa convivência, né? Uma geração que viveu sem tela, sem celular, sem relações a 2 dimensões, como a gente está agora, eles têm muito para trazer para as crianças, né? Sim, sem então, dúvida. essa nossa adaptação obrigatória vai ser a raiz do que a gente quer para eles, que é a resiliência, né? Sem dúvida. Tem os autores americanos, que até é um artigo científico muito legal, médico, citou. O artigo médico se chama assim, tem o seguinte título: Por que a profissão médica não vai perder para a tecnologia? Por que em 2030 os médicos vão continuar sendo necessários e a gente não precisa se preocupar com a tecnologia, pelo contrário, né? E aí ele discorre como as relações e as doenças têm relação com a questão emocional e como cada caso médico se correlaciona, se compara com um grande congestionamento em Nova Delhi, ele fala. Porque hoje o computador ainda não resolve o congestionamento em Nova Delhi. Então ele fez essa comparação. Um bom paralelo. A medicina é isso o tempo todo, é um congestionamento em Nova Delhi. Tem que ter um carrinho ali que ninguém previu, que vai fazer porque a gente não funciona como máquinas, né? E nesse mesmo artigo ele cita os 4 Cs da educação, que vocês super devem conhecer muito mais do que a gente, que são a comunicação, a cooperação, a criatividade e o pensamento crítico, né? Isso. O Harari também cita isso nos livros dele, nas lições. Ele fala que é o que vai salvar a educação, é justamente criar seres humanos, adultos, que sejam capazes de trabalhar assim, com crítica, com criatividade, cooperando um com o outro e se comunicando melhor. Então, essa angústia que a gente tem hoje, de que eles não estão aprendendo a divisão, não estão aprendendo a multiplicação, as regras do adjunto adverbial e não sei o quê, isso a gente aprende depois. Agora, a resiliência que vai permitir que eles se adaptem ao futuro, que vai diferenciar eles muito no futuro, isso eles estão aprendendo agora. E isso talvez a escola sozinha não conseguisse ensinar. Agora, são as tais socioemocionais que a gente tanto traz, né? E que a escola sozinha, como você disse, não dá conta disso. A participação dos pais é fundamental. Exato. Então, você quer um exemplo maior de se adaptar, de cooperar, do que os encontros online que eles estão fazendo para poder ver, né? Então, pensamento crítico. A minha filha de 7 anos falou para mim: eu quero ver as pessoas reais, eu não gosto de ver as pessoas assim. Então, você não precisa gostar. Não é porque todo mundo gosta que você precisa gostar. Isso é um pensamento crítico, né? Porque esse pensamento em manada, não, todo mundo faz, então eu também vou fazer, foi o que trouxe a gente até aqui.
de Até todo aqui, mundo ter o justo. mesmo comportamento. E esse Sim, normal que a gente tanto está sentindo falta, estava precisando mudar, Alex. sem dúvida, sem O que a dúvida. gente vai vir depois do mundo pós-Covid, que É venha outro. com outros princípios e valores, porque estava difícil, estava ficando Perfeito, não, difícil, sem dúvida, sem né? dúvida. Nossa, a gente tem tanta gente participando, Denise, está tão Legal. interessante. Ó, mas eu vou ainda me ater aqui um pouco à nossa pauta. Eu queria muito perguntar sobre a questão do exercício físico, que essa é uma questão também muito concreta, né? A criança está o tempo inteiro brincando, correndo, na escola, assim, eu costumo dizer, desde quando eu comecei a cobrir educação como jornalista há 20 anos, escola para mim é sinônimo de barulho, né? Eu acho que escola sem barulho é uma escola sem vida, porque as crianças correm, elas fazem barulho, elas brincam, né? E de repente a gente está com um espaço realmente menor para as crianças queimarem energia e exercitarem o corpo, né? A gente Uhum. sabe que corpo, mente e alma tem que se integrar, mas a gente Sim, precisa se movimentar, né? sim, Como você precisa. tem visto? O que as crianças, que as mães podem propor às crianças para que elas brinquem de forma mais ativa com o corpo em casa Então, também? o que a gente precisa entender é que brincar já é um movimento, né? Uhum, Então, o que uhum. acontece? Eles estão muito na frente da tela e a Sim. tela super estimula eles, o cérebro, né, do ponto de vista neurológico. Quando eles Uhum. desligam a tela, eles enlouquecem para correr pela casa, né? Porque é Sim. como se o Aham. corpo cobrasse todo aquele estímulo cerebral que eles tiveram. Então, Isso. brincar, eles não precisam correr o tempo todo, todos os dias. Eles podem brincar. Se eles montarem uma cabana, por exemplo, um grande exercício. Se eles montarem alguma coisa, um brinquedo, fizerem um trabalho manual, eles nesse momento, né, que é um momento diferente, talvez eles não consigam correr, quem está em apartamento, correr e brincar todos os dias. Eles podem correr Sim. dentro do apartamento, andar dentro do apartamento. Os meus estão fazendo isso. Os meus Pulando também. e correndo dentro do apartamento mesmo. Não tem Aham, problema nenhum, né? Para eles aham. funciona como uma atividade do mesmo jeito. Então é É, importante que eles se mantenham ativos para que assim que as coisas melhorarem, eles possam realmente fazer os exercícios que são fundamentais, que marcam eles geneticamente, epigeneticamente para o resto da vida. Eu sim. sempre falei isso muito, que a escola deveria ter o estilo de vida como matéria, devia valer nota. Quem dorme bem, quem faz exercício, quem come bem, isso deveria ter um valor para eles se Uhum, dedicarem a isso. Assim como uhum, eles se dedicam à matemática, sabe? uhum, Preciso tirar uhum, nota em uhum, matemática, pare de fazer exercício para estudar para a prova. Como assim? O exercício uhum. vai impactar a vida dele muito mais positivamente, emocionalmente, neurologicamente, em todos os Sem sentidos, dúvida, muito mais do que a matemática. Posso te sem garantir que dúvida, é médica, muito sem mais, dúvida. tá? Que é o que vai treinar o coração dele para ele não infartar no futuro com 40 anos, né? Sim, sim. Entendeu? Tem essa coisa da diversidade, né? Que a gente fala do prato colorido, do diverso, né? Esse é um elemento para a vida, para o dia a dia também das atividades, de ter os momentos para se fazer as coisas, né? Acho que estilo de vida tem muito a ver com isso, né? Muito a ver, muito a ver, muito a Uhum. ver. Não, sem dúvida. E assim, essa diversidade, a gente pode Uhum. correr atrás dela ainda, né? Durante a Sim. quarentena. Você pode Uhum. continuar procurando os amigos, convivendo com os amigos, fazendo uma boa alimentação, procurando se exercitar. Talvez você não consiga fazer isso todo dia. Talvez você lembre disso e fale: caramba, não tô afim, que saco esses médicos falando isso. Pelo amor de Deus, deixa eu comer meu chocolate. Tudo bem, tudo bem. Uhum. Precisa ter autocompaixão também, que a gente não é Sim, perfeito, né? O sim, que sim, eu comparei muito o começo disso tudo com um grande luto, né? sim. Tem uma autora que chama Elizabeth Ross, que ela desenvolveu as fases do luto. E eu digo que todas as mudanças, em todas as mudanças de vida bruscas, principalmente que a gente tem, a gente passa por essas fases. Primeiro a Sim, gente nega. Ah, não, aconteceu lá, mas não vai acontecer aqui. Ah, não, aconteceu aqui, mas ainda não chegou na minha casa, então tudo bem. Primeiro a gente nega. Depois sim, a gente fica com raiva, pé da vida, sim. querendo matar. Oh, putz, eu não acredito que eu me esforcei e agora não vai dar para fazer aquela viagem. Poxa, que injusto. Como se fosse só com você. Como se uma Isso. coisa que é sobre o mundo fosse só sobre você, Só né? sobre você. Aí, Sim. de repente, você se toca e fala, não, peraí, isso aqui é uma coisa mundial.
Aí você começa a fazer barganha. Não, se eu fizer a minha parte, talvez dê tudo certo. Não, mas peraí, não é tão ruim assim. Não, peraí, vamos lá, eu pelo menos estou empregada, eu pelo menos tenho comida. Aí você começa a barganhar a sua perda. Depois rola uma depressão. Você fica mal. Garanto que todo mundo aqui passou por chorar, Poxa. por olhar para os... Eu chorei quando eu vi os meus médicos que eu admiro, os chefes, virarem para mim e falar que Deus nos ajude. Sabe? Imagino. Isso para mim foi muito impactante. Os chefes que eu admiro, que são pau para toda obra, com medo. Suas referências, né? Com medo. Porque todo mundo está com medo. A gente não sabe, claro. Né? A gente está lá no meio. E a última fase é a fase de aceitação, que eu acho que é a fase que a gente está agora. Né? Constrói a consciência e olha para o lado, para o possível lado bom. Agora, esse processo todo do luto, ela sublinha como um processo que tem que ser vivido. Eu acho que isso que é curioso. Você não pode pulá-lo. Você tem que viver todas as fases, não importa de como, né? Se são mais leves, se são mais pesadas, mas você tem que vivê-las. Nessa ordem. Nessa ordem. Para cada um. Eufórico, de repente você fica depressivo de novo. Eu tô assim, uma montanha-russa. Tem dia que eu tô eu também. Que eu tô mal, também. E os colegas também estão assim. Cada coisa que acontece, você vai reagindo, né? Sim. Denise, eu vou passar para o nosso público aqui, porque assim, quando der 6 horas, o Instagram vai derrubar a gente. Para voltar, porque dura 1 hora essa live. Para voltar, a gente perde muita gente e tal. Então, o ideal é que a gente consiga conversar até às 6. Tem muita gente aqui comentando. Eu queria dar voz para essas pessoas e também passar para você, para ter a oportunidade de falar com você. Primeiro, a doutora Carolina Nagazzoni, grande dentista, está aqui com a gente, uma pessoa excelente, ficou curiosa, entrou aqui, queria dar um alô para ela. A Vivian Mendes, parabeniza, excelente pauta e as respostas nem se fala. A Cris Tempesta também elogiou, a Tereza. Obrigada. A Regina falou do Harari que a gente tinha comentado, a Luciana Onken também parabenizou. A psicóloga Maura Pravadelli traz aqui uma pergunta que toca já os adolescentes. Tá? Ela pergunta como vocês pensam que essa situação que a gente está vivendo interfere os jovens que estão no 3º ano do ensino médio, ou seja, 17 anos mais ou menos, e precisam decidir o que vem pela frente. Nossa, super pergunta, e eu acho que vai influenciar muito. Eu vou citar, como é o nome dela mesmo? Tereza? Desculpa. Ela é Maura Pravadelli. Maura. Maura, teve um estudo da Lego que foi publicado ano passado. A Lego Brinquedos. Sim, Lego de Brinquedos. Eles quiseram fazer uma homenagem aos 50 anos do Homem na Lua, do ano passado. Ano passado, E eles fizeram uma pesquisa em vários países perguntando para as crianças assim: o que você quer ser quando crescer? E, para viver no espaço, quais são as profissões mais importantes? Tá? Eles fizeram essas 2 perguntas. E aí eu vou dar os números, não números, mas a tendência de resposta de 3 países. Os orientais, então o Japão, os ingleses e os americanos que nos representam, né? Que eu falo que nós somos a cultura americana, só que com menos dinheiro. Com menos dinheiro, O desejo de consumo igual, porque a gente aprende isso com eles, mas com menos dinheiro. A mira tá lá, né? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque na época de 69, quando o homem esteve na Lua, as crianças queriam ser astronautas. Todo mundo queria ser astronauta. Aí eles falaram, vamos ver como está isso agora. Quem mais respondeu que queria trabalhar no espaço foram os japoneses, seguido dos ingleses e, em último lugar, os americanos. Mas o que os americanos querem ser? YouTubers. Né? Agora, com todo o respeito do mundo que eu tenho a qualquer trabalho de YouTuber que principalmente faz publicidade, que basicamente é por aí. Isso. Quem é que está resolvendo a pandemia? São os YouTubers? Para quem as crianças estão olhando? O que a gente pode passar de bom para as crianças nesse momento de escolha de profissão? Porque a gente tem, tudo bem, o dinheiro fácil que eles ganham. Né? E aí é uma opinião minha, muito pessoal, que tem gente que concorda ou não. Mas
do ponto de vista de sociedade, a gente sabe que tem o parque aqui em São Paulo, que tem as profissões, e que a profissão mais disputada são os YouTubers, que você tem até que agendar para poder ir na profissão YouTuber no parque, né? Sim, sim, Isso sim. sempre me incomodou muito, porque YouTuber, você não faz faculdade para ser YouTuber, você não estuda, né? E por que as crianças, então, têm que estudar? Já que é o que ela quer ser, que ela tem na mão o cara mais famoso, que ela mais admira, não precisa estudar para fazer aquilo. Basta ter uma boa retórica e saber Uhum. conversar e saber fazer parcerias, né? Sim, Então, sim. assim, eu acho muito que esse momento, respondendo a sua pergunta especificamente do adolescente que está procurando o seu futuro, é o seguinte. Primeiro, a gente prevê, os futuristas, os estudiosos do futuro, eles preveem que essa geração não vai ter uma profissão só. Eles Sim. não vão saber uma coisa só. E é isso que a gente está vendo agora, né? Eu sou Essa pediatra. fluidez Fluidez. diárias. Exato, eles estão indo para o mundo. Eu sou pediatra, eu estou lá no Pacaembu atendendo idoso. E tá ok. Eu fui treinada, eu tenho skill para isso. Né? Eu Sim, tenho skill e tive vontade, fui lá e fui atender. Não tem uma criança lá. Né? E sim. eu Uhum. tô me adaptando, tô reaprendendo. E aí vem a frase do futurista Alvin Toffler, que acho que é o sobrenome dele. É. Quem vai Aham. ser o analfabeto do futuro? O cara que não sabe aprender, desaprender e Ah, reaprender. e reaprender. Esse é o cara que É. não adianta. Então, esse É. menino, menina que está agora escolhendo o futuro, primeiro, a escolha de agora não vai ser para sempre, né? Ele Uhum. vai ter muita chance de fazer muita coisa e às vezes ao mesmo tempo. A gente está Sem vendo gente dúvida. aí, startups começando para fazer face shield para atendimento de Covid, o pessoal Sim, fazendo máscara 3D, não sei o que, com impressora 3D. Então, assim, as pessoas estão se adaptando e é por aí que a gente tem que ensinar os adolescentes, chamar para uma conversa. E aí, qual é a sua opinião? O que você sim, gostaria de estar fazendo para ajudar? Onde você se sim, sentiria útil? Quais são os sim. seus medos, né? E aí, quem Exato. tem mais capacidade de se adaptar é o cara que vai ter o É. futuro mais garantido. Sem dúvida. Em outras palavras, o tal do lifelong learning, que é um termo que as pessoas vão falando até, ou aprendizado para a vida toda, que as pessoas vão falando até ele perder o sentido, ele se traduz exatamente nisso que você coloca. A capacidade da gente desaprender e reaprender o tempo inteiro. De certa maneira, eu acho que nessa etapa a escola se coloca fundamental como uma desenvolvedora de skills, sobretudo ligados ao lifelong learning, que naqueles pilares da educação é o aprender a aprender. Né? Dentre os Exato. 4 pilares da Unesco, tem o aprender a aprender, que é um pilar, na minha opinião, mais valioso que a escola Entendi. pode fazer, que é criar uma estrutura para que a gente entenda como cada um aprende e poder aplicar essa estrutura nos diversos momentos. Né? Sim. Eu, complementando a sua maravilhosa resposta, Denise, para a Maura, eu somaria essa possibilidade que a gente tem hoje, ainda bem, de pesquisar e entrar em universos independentes de ter que ser via o teste vocacional, como era no passado, ou a orientação da escola. A gente está em casa, mas a gente consegue pesquisar, orientar nossos filhos a entender esse mundo fluido e de poucas garantias em termos de carreira, poucas garantias, eu não digo garantias salariais, garantias de definição, garantias conceituais do que vem pela frente, mas que, estando preparado dessa maneira que você coloca, Denise, as pessoas vão estar preparadas para encará-la da forma que vier. Agora, Sim. tem uma questão que eu acho que complica muito, e aí não tem muito, assim, acho que o poder público tem que tomar a frente disso, que é organizar o calendário da moçada, em termos de exames, né? Quer dizer, Sim. a gente tem um Ministério da Educação que está fragilizado na sua postura e ele está confundindo mais do que esclarecendo como vai ser a questão do Enem, por exemplo, esse ano, as agendas de vestibular, as faculdades. Então, essa é uma questão mais prática, mas eu acho que é uma questão que eu percebo, acabo trabalhando mais com juventude, eu percebo que os adolescentes têm gerado uma ansiedade, porque você ter um calendário fixo já é um desafio. Você tem um calendário que está ainda muito volátil, O seu som muito... ficou baixinho para mim agora. É mesmo? Seu E som. Não, agora? não desconectou o fone? Acho que não, deixa eu ver aqui. Não? Não. Ah, porque meu telefone está tocando. Ah, é É por por isso, isso. então. Já vai Estamos acabar aqui. acabando. Eu Tá acho certo. que nessa
Voltou ao normal? Voltou. Em termos de, vamos dizer, coisas mais práticas, você ter um calendário fixo, certo, gera segurança para os jovens, Sim. né? Esse é um trabalho que o poder público e as faculdades Que agora vão começar a se organizar melhor, inclusive nas áreas de pós-graduação que eu tenho acompanhado, em fixar mais parâmetros, exames de admissão, entrevistas e coisas, porque elas também se bagunçaram É. nesse meio tempo, né? Olha, se a gente, eu não quero ser derrubado, olha, só tem elogios para você, Denise, aqui, Ah, viu? Eu obrigada. vou te encaminhar isso tudo, tá? Depois para Deixa eu você fazer ler um com calma. comentário aqui rapidinho de uma pessoa que fez Faça uma assim. pergunta que eu achei super pertinente do Uhum. pós-quarentena, que a pessoa falou, vai ter Isso, a Tereza. um boom de convívio, né? E como Isso, a proteger as Tereza crianças da perguntou. ansiedade. Eu espero Isso. muito, muito mesmo que as Uhum. escolas se preparem uma semana de 0 aulas no pós-quarentena. De Ótimo. uma volta de reflexão, de correr, de brincar, de realmente deixar as crianças se reverem, se reencontrarem, porque se você quiser colocar numa sala de aula e trazer e ficar preocupado com o conteúdo, né? Mais uma Isso. vez, e não deixar com que eles reflitam e vivam um pouco, conversem, troquem sobre tudo isso que aconteceu, a gente vai perder muito desse aprendizado, né? Sem Então vai dúvida. rolar uma ansiedade grande para todo mundo, sim, que nem ela comentou, né? A pessoa Uhum. que Tereza. fez esse comentário, a Tereza. Mas, Uhum. na minha opinião, a solução para isso é correr, é contato com a natureza. Quem já está podendo ter esse contato com a natureza, isso tem muito lado positivo, até para a imunidade, né? Então, Sim, quem sem puder dúvida. já, sem se aglomerar, ter mais contato com a natureza nesse momento é excelente. Ótimo. Denise, tem uma pergunta que estava no meu roteiro e que também a Luciana, que foi nossa convidada, que está online, eu tratei com ela, mas ela devolve para a gente. Eu acho que você pode trazer uma luz. Quer dizer, como tratar desse assunto com as crianças, do assunto da pandemia em si, Sim, sem gerar um excesso de ansiedade ou medo, né? Ou mesmo um pavor, porque o medo é uma coisa normal. E os adultos estão fragilizados nesse momento. sim. Quer dizer, você mesmo colocou, a minha capa de super-homem está bem guardada no meu armário, assim, e eu não vou tirar de lá durante um bom tempo. Exatamente. Qual você acha que, quer dizer, a clareza, Sim. qual é a dose para isso? Não, essa pergunta foi a minha primeira pergunta, quando tudo isso começou. Como que eu vou falar com eles, né? E aí eu tive uma surpresa, porque a minha filha virou para mim. Aliás, os dois falaram isso para mim, mas quando ela falou, a mais nova, Uhum. me pegou num dia mais assim. Mamãe, você é médica, né? Ah, você vai resolver isso aí, né? Você sabe o que fazer, né? Sabe? Que responsa, que peso, hein? Que pergunta, que peso, exatamente. E aí foi a chance de chorar junto, né? Sim. De não. Uhum. Então, assim, a resposta para essa sua pergunta é falar a verdade. Jamais mentir que não está acontecendo nada, que tá tudo bem, isso não é assunto de criança. A gente Uhum. precisa só adaptar para a realidade, para a capacidade de entendimento deles, né? Então Sim, a gente sim. não pode sair falando, olha, as pessoas vão morrer, 20% vai internar, 5% vai morrer. Isso não interessa para eles. Então, assistir jornal junto com a criança é muito ruim. A minha Sim. filha verbalizou para mim que tem medo quando ouve o Jornal Nacional. Sim. Ela fica com medo, porque ela sabe que vai Uhum. vir alguma notícia ruim. É. Então, não é a mídia que vai dar notícia para a criança. É você É. uma notícia para o seu filho. Tá? Então, a Você gente pode tem que mediar essa cuidar. leitura, né, Denise? Mediar a Exato. leitura, ou compartilhar a leitura do jornal com a criança. Quer dizer, é importante esse exercício, né, de compartilhamento. Isso. E o melhor jeito da gente ficar informado e não ficar doido é a gente escolher um meio de comunicação confiável, ir lá, ver o que está acontecendo e acabou. Sai, para de Uhum. ficar sob controle da mídia, porque você vai pirar. Eles têm o papel deles. Eu falo que por trás do excesso de informação tem coisas que ultrapassam nossa capacidade de entendimento. Sem dúvida. Tem interesses que a gente nem imagina. Então, por Nem que você imagino. vai ficar o dia inteiro com a TV ligada? Se você É não isso. trabalha com isso, né? Então, se É, informa exato. uma vez por dia, traduz para o seu filho, olha, filho, qual é a tradução de hoje? Olha, infelizmente a quarentena não vai acabar antes do dia 10, que hoje foi falado isso oficialmente. Isso. Minha filha Pelo ficou menos em São triste, Paulo. chorou, É.
filha, é o que temos, a gente está dando o nosso melhor, eu também estou triste, fala o que você está sentindo, vamos trocar ideia, estamos juntos, né? Então a Isso. gente consola, se consola, mas a gente não vai mudar a realidade por causa do sofrimento deles, que é o grande Sem dúvida. diferencial do momento, né? Isso a gente Denise, não consegue fazer. sem dúvida. Olha, você sabe quando eu sentei para criar com o Lourenço Castanho o LC Talks, esse espaço, o nosso objetivo era assim, a clareza para um mundo complexo. Era dar clareza para os assuntos. Eu acho que você hoje aqui representou o que a gente mais esperava Que num legal, eu talk desse. Eu te adorei. agradeço demais por ter participado. Eu só vou encerrar para a gente não ser derrubado daqui a um Tá, minuto, mas eu queria que você, primeiro, agradecer de novo, depois que você deixasse teus contatos, e eu vou encaminhar tudo que está aqui para você também. Se você que puder deixar teus legal, muito contatos obrigada. profissionais, Tá. Então, o meu contato é o meu Instagram, porque lá tem tudo. É o arroba doutora Denise Leles, que é esse que eu tô com você aqui. Lá tem todos os contatos do meu consultório, tem o meu site. No dia 10 de maio a gente vai lançar nosso podcast, tá? Vai ser uma ótimo. surpresa aí pro Dia das Uhum, Mães, que eu tô dando o primeiro spoiler aqui para você. É a primeira vez que eu falo isso. ótimo. Tá Um ficando muito furo de legal. reportagem. Muito legal. E aí a gente vai falar da infância em seus vários aspectos, né? Então, não só saúde, Perfeito. não só pediatria, Que tá? Vai ser muito maravilha. legal. Já tem um ouvinte aqui. Opa, obrigada. Obrigada pelo convite, Denise, parabéns pelo trabalho de vocês. não, faremos outras e obrigado demais por Obrigada. essa, por enquanto. Foi muito bom. Valeu, vamos repetir quando der. Valeu. Vamos, quando você quiser. Obrigado. Até a Tá ótimo. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Obrigado. Até semana que Obrigada, vem. pessoal. Tchau, tchau.